fazer para estruturas hiperestáticas uma viga de grau 1 de hiperestaticidade. Então, como que a gente sabe o grau de hiperestaticidade da estrutura? Vou contar o número de reações de apoio. Aqui no caso, a gente tem duas no apoio fixo, uma em cada um desses apoios móveis. Você tem 4 reações. Não tem nenhuma rótula na estrutura, então você diminui 3 equações estáticas: somatória de forças horizontais, somatória de forças verticais, somatória de momentos em torno de um ponto qualquer. Sobra 1. Essa sobra na tua equação é o grau de hiperestaticidade da estrutura. Ok. Então o primeiro método que a gente aplica vai ser o método das forças, e ele é uma sequência do cálculo de deslocamento pelo princípio dos trabalhos virtuais que a gente já viu, né? Bom, qual que é a primeira coisa que a gente sempre vai fazer na análise de uma estrutura hiperestática? É definir o sistema principal. Aqui no exercício, assim como a gente tinha feito no semestre passado, eu vou fazer uma comparação no mesmo exercício por 2 sistemas principais diferentes, ou seja, 2 modelos de resolução diferentes entre si, tá? O primeiro que a gente vai fazer é a escolha do sistema principal com a redução do grau do apoio móvel. Ou seja, eu vou reduzir o grau desse apoio, que era grau 1, e vou transformar num hiperestático de vertical. Ou seja, esse x1 representa a reação de apoio naquele ponto, né? No segundo momento, a gente vai fazer exatamente a mesma viga, mudando o sistema principal. Agora, inserindo uma rótula. E o x1 acaba sendo o valor do momento fletor naquele ponto. Então a gente tem uma comparação entre os métodos, e assim vocês vão conseguindo ver qual aquele que você vai ter maior facilidade para resolver. Bom, quando a gente estava fazendo o cálculo de deslocamento, a primeira situação, depois que eu determino o ponto que eu queria calcular, no caso, eu tinha que fazer o diagrama de momento, o cálculo das reações de apoio, o diagrama de momento fletor na estrutura real, que aqui será o estado 0, e no virtual, que aqui será para grau 1, estado 1, o cálculo das reações e o diagrama de momento fletor, para então eu poder fazer as comparações. E exatamente a mesma situação que a gente vai fazer aqui. Então sempre o primeiro passo, tá, é a definição do sistema principal, já foi realizado, né? A definição do sistema principal. Então, lembrando que o sistema principal é o modelo que você adotou para realizar o estudo da estrutura. De acordo com o método das forças, você tem que realizar, você adota, né, arbitra qual é o sistema principal. Então já realizado pelos 2 modelos aqui. O segundo passo, que é o que a gente vai fazer agora, é o cálculo das reações de apoio, quando precisarem, né? Quando as necessárias forem, cálculo das reações de apoio, e o traçado do diagrama de momento fletor. DMF, diagrama de momento fletor, né? Então a gente vai fazer para o estado 0 e para o estado virtual. A diferença aqui é que o diagrama de momento fletor do estado 0 sempre é afetado pela escolha do sistema principal, porque a gente vai reescrever o estado 0 aqui, ó. Apresentando estado 0 E0, né? Então, o E0 pela letra A, que vai ser o primeiro que a gente vai fazer, você reapresenta ele inteiro sem este apoio. Então, a solução do sistema principal tem que tornar a estrutura real, o E0, uma estrutura isostática, tá? Então, coloca ali 3 metros do 3 metros, né? 3 metros do vão, assim, do balanço lá, 4 aqui, né? Então aqui vai ser um balanço, ó. Então vai se apresentar assim, né? Então aqui, momento concentrado nesse ponto, no sentido horário, de 50 kN, uma carga distribuída de
20 kNm/metro. E aqui na ponta uma carga de 40 kN. Bom, observando esta estrutura, uma viga simplesmente apoiada com dois balanços, olhando ela sem fazer conta alguma de reações de apoio, é possível traçar o gráfico? Sim ou não? Quem acha que não? Levante a mão. Ninguém. Quem acha que sim? Ninguém. Quem se abstém, né? Tá bulk esse negócio. Bom, vamos lembrar o conceito da viga em balanço, porque eu acho que ajuda um pouquinho. A viga em balanço, ela tem uma vantagem, que se ela é uma viga simplesmente apoiada, eu começo pelo balanço, o cálculo, porque normalmente eu tenho carga lá, e eu já obtenho o valor do momento fletor em cima de cada apoio. No nosso caso, o que nos interessa é destacar as figuras que vão aparecer nesse gráfico. É isso que nos interessa. Sem olhar, sem fazer conta alguma, a gente vai ter 4 figuras para trabalhar. Nesse trecho eu vou ter um triângulo, aqui eu vou ter um trapézio e uma parábola, e aqui eu vou ter um retângulo. Então, o segredo para trabalhar o método das forças é que, dependendo do sistema principal, você obtém muito mais rápido os diagramas. Dependendo do sistema principal, não. Isso é importante, porque facilita a tua vida no método. Para grau 1, é até covardia a gente saber a escolha do sistema principal, qual é mais fácil. Porque aqui não tem muita diferença. A partir do grau 2 de hiperestaticidade, a situação muda. Então você precisa ter essa percepção do traçado do diagrama de momento fletor muito rápido, porque você economiza tempo, né? Quando você vai calcular a reação de apoio e quando você não vai calcular a reação de apoio. Nesse caso, não precisa. Então você sente uma facilidade para trabalhar. Nem no outro método, nem naquele sistema principal, você não precisa. Normalmente, quando a gente adota a solução por rótula, a gente se livra do cálculo da reação de apoio. Daí eu mostro no grau 2, que vai ficar talvez mais evidente. Agora é um pouquinho simples demais o exercício, tá? Bom, por que eu não vou fazer? Se eu fizer 40 vezes 3, eu vou ter o valor do momento fletor aqui. Se eu só aplicar os 50 de forma constante, eu tenho o valor aqui. Se eu colocar um tracejado, me dá um trapézio, faço a parábola separadamente. Então esse gráfico, tá? A gente vai desenhar ele, falar o que conta que a gente está fazendo, mas não necessariamente a gente vai calcular a reação de apoio. Vou fazer aqui para baixo, o gráfico que dá negativo inteiro, que eu posso fazer bem para baixo. A gente vai com calma aqui na explicação, apesar de serem conceitos de mecânica das estruturas 1. Que na verdade é o que você mais usa daqui para frente, tá? Então a primeira situação aqui, ó, para a gente olhar esse balanço aqui da esquerda. Essa carga de 40 está no extremo do balanço. Essa carga de 40 em relação a esse apoio provoca momento de que sentido? Anti-horário, que olhando à esquerda é negativo. Então 40 vezes 3 dá 120 negativo. Vou colocar aqui, ó. E temos o triângulo montado, menos 120. Agora vamos para o outro lado, tá? Antes de começar a estrutura não tem carga, 0. Um pouquinho depois aparece um momento horário de 50 kN/metro. Olhando à direita, o momento horário é positivo ou negativo? Negativo. Então ele sai de 0 e vai para menos 50 no mesmo ponto. Então,
Menos 50, como eu não tenho nada entre os dois pontos, ele vai seguir constante. E eu tenho o retângulo. Menos 50. Se eu só ligar essas duas figuras aqui, que figura que a gente acaba aparecendo? Trapézio. O trapézio. O trapézio, um lado menos 120, o outro lado menos 50. O que está faltando aqui para aparecer ainda? Parábola. A parábola. A parábola, como que a gente destaca ela? Cálculo que a gente faz único e exclusivamente. Que Ela é o quadrado sobre 8. Então é 20 vezes 5 ao quadrado sobre 8. Dá 62,5. Então você vem e destaca a tua parábola. Parábola é positivo. Mais 62,5. Tudo bem? Isso aqui não é nada diferente do que a gente estava fazendo no cálculo do deslocamento. Beleza? Então, esse daqui é o estado E0 para a letra A, né? Redução do apoio. Agora a gente vai fazer o estado 1, que é o estado virtual, né? Estado 1. Novamente, eu vou representar ele agora considerando que x1 é igual a 1. Então, eu quero ver que deslocamento é provocado por uma carga unitária, para eu poder fazer a recomposição da estrutura. Vamos colocar aqui, ó. Ele vai dar 3, 5, 4. Aqui. 1. Né? 3 metros, 5 metros, 4 metros. Então, a carga unitária é exatamente onde estava lá. Então, x1 igual a 1 adimensional. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Bom, para esse caso, novamente a gente vai começar olhando pelo balanço. Então, a viga, quando for em balanço, sempre se começa em balanço. E vou contar um porquê aqui. Prova de Mecânica das Estruturas 3, sétimo período, tinha balanço na estrutura, mais da metade da sala nem sabia como fazia o balanço. Era uma coisa simples, era um momento concentrado em cada balanço. E dava o gráfico igual dos dois lados. E eles se travaram nisso, que era algo simples. Então eu falo sabendo por experiência. Então pegar algo que é simples, que é lá de Mecânica 1, primeiro bimestre de Mecânica 1, que é estudo de viga, a vaca vai pro brejo, velho. Vai se fuder bonito. Então vamos fazer o gráfico aqui, ó. Tá? Então a gente vai começar olhando o gráfico, né? O gráfico não, o balanço. E vamos ver o que dá. Então, aqui. Vamos dar uma olhada no balanço da esquerda, ó. O balanço da esquerda tem algum tipo de carregamento? Não. Quanto que vai dar a parcela do momento aqui? 0. Vou até colocar um azulzinho aqui, ó. 0. Vamos olhar o balanço da direita. Balanço da direita. Olhando, a gente tem a carga unitária, certo? A carga unitária em relação a este apoio gira em que sentido? Anti-horário. Anti-horário. O anti-horário à direita é positivo. Se desenha para baixo. Dá. Desenha para baixo. 1 vezes 4 dá 4, né? Vou colocar aqui. Olha lá. Mais 4, né? Que é o valor. E aqui deu 0. O que eu faço? Só completo. Mais 4 também. Os dois lados. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Novidades até aqui? Nenhuma, né? Não tem nenhuma novidade.
Então. Bom, agora eu vou escrever, ó, o terceiro passo é o cálculo dos hiperestáticos. Então eu escrevo a equação geral e faço a combinação. Por ser o estado, grau de hiperestaticidade 1, a gente só tem duas combinações para fazer. Mas ainda assim, para a gente sempre manter o ritmo de trabalhar. Então, o terceiro passo, cálculo dos cálculo dos não, cálculo do no caso, né? Só tem um do hiperestático. Hiperestático. Que é o cálculo do x1, que vai nos dar a reação de apoio naquele ponto. Depois a gente fala se é A, B, C ou D, a gente diz depois. Tudo bem? A equação geral para o grau 1 é delta 10, ou seja, a deformação que é provocada na combinação do estado 1 com o estado 0, que é exatamente a mesma que estava sendo feita no cálculo do deslocamento. E agora a parte que é nova, mais delta 1, que é a combinação entre o próprio estado 1, então você combina ele com ele mesmo, vezes x1, que é o teu hiperestático, igual a 0. Se você trabalhar essa equação, x1 vai ser igual a menos delta 10 divididos por delta 1. Como o nosso hiperestático é uma reação de apoio vertical, a resposta que tem que sair aqui é em qual unidade? Quilonewton, uma reação de apoio, né? Igual aqui. A gente vai ter uma rótula, o momento do fletor que está calculando vai sair em quilonewton metro. É a unidade sempre que está sendo solicitada ali. Então a gente vai começar pela combinação do estado 1 com 0, né? O delta 1, 0. Inicia sempre com 1 sobre EI. Notem que não foi dado o valor do EI, só foi passada uma informação que o EI é constante. Então depois, se a gente coloca tudo sobre I, você consegue simplificar. Então ficaria tarará sobre I, mais tarará sobre I, vezes alguma coisa, igual a 0. Se você multiplicasse tudo por I, o I não influenciaria, né? Se ele for constante ao longo da estrutura. Então, no início do método da source, a gente vai adotar o EI constante. Depois, se a gente colocar outras informações, aí ele vai aparecer. Então, sobre I, vou colocar as chaves aqui. Vamos dar uma olhada nas combinações que a gente pode ou não ter. Nesse primeiro trecho de barra aqui, ó, no estado 1, está com o momento zerado, e aqui a gente tinha 120. Como está zerado lá no estado 1, não considera a primeira parte da barra, né? Vamos para a segunda. A segunda, a gente tem um triângulo positivo aqui, combinando com um trapézio e uma parábola. Vamos começar pelo trapézio. Combinação do trapézio inicia bem assim, ó. 1/6 do valor do triângulo mais 4 vezes, abre colchetes, 2 vezes. Vamos dar uma olhada. Qual é o valor do momento fletor que coincide no mesmo ponto que está o mais 4? O menos 50. Está vendo que ele está no mesmo ponto? Mais 4 e menos 50. Então, menos 50 é multiplicado por 2. Mais o menos 120. Fecha colchetes e multiplica pelo comprimento. 5 metros. Mais triângulo com parábola. Combinação de triângulo com parábola inicia com 1/3 do momento do triângulo, 4 positivo, vezes momento da parábola, 62,5 positivo, vezes o trecho, 5 metros. Mais
O último trecho, eu tenho triângulo com retângulo. Combinação de triângulo com retângulo inicia com 1/2 vezes o momento do triângulo, 4, vezes o momento do retângulo, menos 50, vezes o trecho.